Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no canal da Amatra 15, dando continuidade à nossa série de vídeos a respeito da reforma trabalhista. Nós dividimos a reforma em temas e trouxemos alguns estudiosos e juízes aqui da 15ª região para falar sobre sistemas controvertidos. Hoje estamos aqui com o Dr. Jorge Luiz Souto Maior, nosso colega, juiz da 15ª região, da 3ª Vara de Jundiaí. Jorge, obrigada pelo nosso convite, seja bem-vindo. E com o Jorge nós vamos tratar dos aspectos processuais da reforma trabalhista. Tem muita coisa para ser falada, então a gente já vai dar início aí à nossa conversa, tá bom? Jorge, o que podemos entender como benefício da justiça gratuita? E qual a sua abrangência? De um ponto de vista geral, né? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá, Rosa? De um ponto de vista geral, quando você pergunta conceitualmente, o benefício da assistência gratuita é um instituto criado no movimento do acesso à justiça para permitir que os pobres, ou seja, as pessoas que não têm condições econômicas, possam buscar na justiça os seus direitos, na consideração do movimento à justiça, do acesso à justiça, os novos direitos, considerados enquanto tais, os direitos sociais, cujos titulares eram exatamente, então, aquelas pessoas que, historicamente, não eram amparadas por direitos e passavam a ter direitos desde então, são pessoas desfavorecidas economicamente e, portanto, precisavam de um processo que lhes fosse acessível, o que antes não havia. Então, conferir a essas pessoas a possibilidade do acesso à justiça por meio de uma assistência judiciária gratuita, ou seja, que elas não terão custos para buscar a justiça, é um mecanismo essencial para fazer valer direitos para essas pessoas da sociedade, né? Nessa perspectiva econômica, digamos assim. Não que elas tenham uma diferença enquanto pessoas, mas por conta da sua capacidade econômica ou incapacidade econômica. Certo. E o que muda com a nova previsão do artigo 790 da Lei 13.467 de 2007 da Reforma Trabalhista? Então, esse dispositivo demonstra claramente a intencionalidade dessa reforma trabalhista agora prevista na Lei 3.467 de 1917, que é a de dificultar a vida dos trabalhadores de uma forma geral, retirando direitos, né, e ameaçando esses trabalhadores do ponto de vista da sua busca por direitos na justiça. Concretamente, esse dispositivo vai na contramão do movimento do acesso à justiça, é um dispositivo que vem para vedar o acesso à justiça explicitamente, porque ele garante o acesso à justiça de uma forma bastante limitada, né, até 2 salários de referência de contribuição previdenciária. O limite máximo dos benefícios. Dos benefícios. E, ao mesmo tempo, estabelece custos mesmo para essas pessoas que sejam beneficiadas, por esses trabalhadores que sejam beneficiados pelo acesso à justiça, como honorários advocatícios e até honorários periciais e até honorários advocatícios. E custos, quer dizer, é uma inversão da lógica, ou seja, é uma tentativa de impedir o acesso à justiça, mantendo esses custos, inclusive para quem seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. Agora, uma coisa interessante, né, do ponto de vista dos juízes que vão aplicar e juízas que vão aplicar essa lei, né, se efetivamente esta lei, esse dispositivo terá essa eficácia pretendida, né, de inviabilizar o acesso à justiça. Imagino que não, né, porque, afinal de contas, o princípio do acesso à justiça é garantido constitucionalmente, está estabelecido, inclusive, como um direito fundamental, como direito humano, né, o acesso ao judiciário para todas as pessoas, e o custo é um obstáculo, né, o custo econômico é um obstáculo. Então, compete ao Estado garantir o acesso à justiça sem esses custos para as pessoas que não possam suportá-los. Então, consequentemente, aplicando-se os princípios, né, aplicando-se a ideia dos direitos fundamentais, nenhum juiz vai aplicar esta lei com esta intencionalidade de evitar o acesso à justiça. Ainda mais pensando do ponto de vista do
do ordenamento jurídico brasileiro, em que está garantido para todos os cidadãos o acesso à justiça por meio da assistência judiciária gratuita, da Lei 11.060 de 1950 e de várias outras que alteraram no decorrer da história, mas sempre mantendo esta regra, né, de não haver custos de honorários periciais, honorários advocatícios para quem é detentor da assistência judiciária gratuita. Ou seja, se esta lei vale como parâmetro geral de cidadania, ou seja, para todos os cidadãos, é evidente que uma lei específica como essa, trabalhista, imagina que tinha que ser para cima, né, que uma lei trabalhista tenha este efeito de rebaixar a condição de cidadania dos trabalhadores. Não pode ter esse efeito. Não é o específico prevalecendo sobre o geral, né? Porque aí o específico está diminuindo um patamar civilizatório. E neste caso de direitos fundamentais, o específico só vale sobre o geral quando eleva, nunca como reduz. Se nós estamos falando de um patamar mínimo, né, então não tem possibilidade de uma lei específica reduzir. Certo. Até o Jorge já comentou a respeito dos honorários, né? E seria a nossa próxima questão, a respeito dos honorários periciais, que agora, com a nova lei, a parte sucumbente pagará esses honorários, né? Independente de ser beneficiária da justiça gratuita. Também teve uma previsão de vedação da antecipação desses honorários para a realização da perícia, que, pelo menos aqui na 15ª região, é muito adotado pelos juízes a questão da antecipação dos honorários. Aí você vê que a intenção toda da lei, toda ela, é beneficiar o empregador. E beneficiar, no caso concreto, o mau empregador, né? Aquele que tem vários processos na justiça. Então, há uma espécie assim, de visualização de quais os problemas que os reclamados têm no processo, e eles tentaram, por meio desta lei, solucionar esses problemas, mas solucionar problemas que, na verdade, não eram problemas, eram custos gerados por uma condição de terem vários processos. E punindo os trabalhadores, partindo de um pressuposto que muitos processos são culpa dos trabalhadores e não do descumprimento do direito, né? Então, o que há, concretamente, um pedido de honorar, um pedido de insalubridade, periculosidade, a necessidade de realização de uma perícia, há um custo que se antecipa, e se faz isso no processo civil, em todos os ramos do judiciário, os honorários são antecipados no que se refere à realização de uma perícia, porque o perito não vai trabalhar gratuitamente, né? Então, eles tentaram eliminar este custo adicional, quase que como, digamos, tentando inviabilizar que o juiz determine a realização das perícias e, consequentemente, desestimulando os trabalhadores a formularem os seus pedidos, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar, se você entendia que isso vai obstar o pedido eventual de insalubridade, periculosidade ou de perícia médica. Eu não sei o que vai. É importante destacar assim, que a ideia é essa, a intenção é essa. Olha, se os reclamantes fizerem pedido de adicional de insalubridade e for improcedente, eles terão que pagar os honorários, mesmo se forem beneficiários da assistência judiciária gratuita. E não se poderá fazer o adiantamento dos honorários periciais, determinando que a reclamada pague por isso. Então, consequentemente, o perito não vai querer trabalhar e, consequentemente, o trabalhador será, digamos assim, ameaçado, sim, sob o risco de não ganhar e ter que pagar, né? E convenhamos, né? Não é porque o pedido ao final seja improcedente, no que se refere a uma insalubridade, um pedido de insalubridade ou periculosidade, de que efetivamente nem tenha o direito, né? Porque a gente sabe que a questão processual não há uma garantia de qual será o resultado. Existem muitas circunstâncias que podem conduzir a uma improcedência do pedido que não necessariamente representam que ele não tivesse o direito. Sim. Então, o sujeito pode ter o direito, mas se ver ameaçado convencido, entre aspas, né, de não formular o pedido sob os riscos do processo. É exatamente isto que o movimento do acesso à justiça tentou viabilizar, ou seja, que as pessoas não fossem ameaçadas com o custo do processo para pleitearem os seus direitos. O movimento do acesso à justiça é um convite para que as pessoas, os economicamente menos favorecidos, viessem ao judiciário para exercerem os seus direitos.
E agora o que esta lei está fazendo é, vocês não são convidados, trabalhadores, vocês estão sendo expulsos, né, da cidadania, expulsos da proteção jurídica do Estado. Sim. Bom, a nova lei trouxe outra questão controvertida, que é a dos honorários de sucumbência, né, que até então eram inaplicáveis na Justiça do Trabalho, até por força de súmula do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Como você analisa essa previsão? Bom, só completando a resposta anterior, assim, que também dentro dessa perspectiva, eu acho que juízes e juízas têm condições de afastar a aplicação desta lei com base nos próprios princípios e no princípio do acesso à justiça. Enfim, na questão dos honorários advocatícios, eu particularmente sempre fui a favor, contrariamente ao que havia na súmula do TST, de que na Justiça do Trabalho houvesse condenação em honorários advocatícios, até por conta daquilo que acontece normalmente, dos trabalhadores ganharem, né, receberem os seus direitos no processo, receberem sempre uma parcela dos seus direitos, e não a integralidade, porque 20%, 30% eles têm que pagar para o seu advogado. Então, inclusive, sempre condenei desta forma, que além do pagamento específico do que era devido, que a reclamada pagasse para os trabalhadores, no caso da procedência do pedido, um percentual de 20%, 15%, 20% de honorários advocatícios. Dentro dessa perspectiva, a reforma está na linha do que eu sempre imaginei do ponto de vista do acesso à justiça, da efetividade da prestação jurisdicional. O problema é que esta lei, na verdade, tenta estabelecer esse custo dos honorários advocatícios também para os trabalhadores, numa perspectiva ainda assim ameaçadora, conferindo esses custos mesmo para quem ganha assistência judiciária gratuita. Isso aqui é o gravame de tudo, né? Além de estabelecer um patamar muito pequeno para fixar a assistência judiciária gratuita. Então, é um custo gerado, digamos assim, desta forma não atabalhoada, sem estabelecer parâmetros devidos de como se realizar isto, que vai gerar um desestímulo ao ingresso na justiça. Porque a pessoa pode, vamos imaginar, formular 10 pedidos, isso na reclamação trabalhista é muito comum, e ela ganhando 6 ou ganhando 8, né, pode ser que os 2 que ela perca, por razões múltiplas, os honorários que ela tenha que pagar desses 2 sejam quase que superiores ou uma parcela muito grande dos seus próprios direitos. Sim. Então a pessoa entra à justiça e os seus direitos serão utilizados para pagar os honorários advocatícios da parte contrária, que é uma coisa muito sem sentido, né? Se estivéssemos falando de litigância de má-fé, se estivéssemos falando de uma situação estratosférica, né, de pedidos completamente fora de propósito, alguma coisa, mas não, estamos falando de simplesmente improcedência, né, e onerando pessoas que não têm condições econômicas. Significa que essas pessoas serão desestimuladas, né, por conta desse mecanismo. Mais um elemento para desestímulo. Já que tocou no assunto de litigância de má-fé, a reforma também abriu uma sessão exclusiva por dano processual e trouxe algumas regras do Código de Processo Civil a respeito da condenação à litigância de má-fé. Isso já era adotado na Justiça do Trabalho, e o que muda com a reforma com relação ao dano processual? De um ponto de vista de pensar processualmente, não há, digamos, problemas a respeito disso, no sentido de onerar a parte que se valha do processo indevidamente, né? Abusivamente, com litigância de má-fé. O problema é que no contexto da reforma, do espírito da reforma, o espírito vamos punir os trabalhadores, né? A partir de um pressuposto de que as 4 milhões de reclamações que existem na Justiça do Trabalho são frutos de abuso e de litigâncias de má-fé. Então, há uma tendência empurrada pela reforma de visualizar todos os trabalhadores como litigantes de má-fé pelo simples fato de um julgamento de improcedência de pedido, de uma testemunha não confirmar o que foi falado. E a gente precisa ter muito cuidado nessas análises, né?
Porque nós estamos falando da realidade concreta de, digamos assim, de um vínculo que é um vínculo de trato sucessivo, que acontece ao longo de anos. Então os fatos se sucedem, né, por um vínculo sucessivo, e eles são diferentes a cada dia, o horário de saída é diferente, o tempo do intervalo não é igual, e tudo isto se coloca depois de uma petição, né, que é uma tentativa de resumir um monte de fatos. Se você fosse relatar dia por dia, primeiro você não teria lembrança, e segundo, a petição seria inteligível, né? Então, ali é um resumo. A petição inicial trabalhista é simples nesse sentido de indicativo. Olha, aconteceram problemas que precisam ser avaliados do ponto de vista da prova. Então, analisar isso com essa rigidez imposta por esta lei é também, de novo, inviabilizar o acesso à justiça, colocar os trabalhadores sob uma grande ameaça, né? E sob uma suposição de que se trata pura e simplesmente de uma questão técnica. Nós estamos simplesmente punindo o abuso ou a litigância de má-fé. A grande questão é que se considera como... passa a ser possível considerar como abuso, litigância de má-fé, aquilo que de fato não é, né? Não é porque a testemunha foi contraditória ao que está na inicial, porque houve má-fé da inicial. Porque pode haver também, muitas vezes acontece, a testemunha fica nervosa, né? A testemunha não se lembra. A realidade do processo para a reconstrução dos fatos no processo é muito dura do ponto de vista da prova testemunhal. E até por isso que a regra processual de ônus da prova no processo de trabalho, já mal aplicada, diga-se de passagem, né, é a regra do inverso, né, a regra de que o ônus da prova é da reclamada no que se refere à produção de provas documentais, exatamente para evitar estas sinucas, né, que se colocam os trabalhadores, tendo eles que provarem fatos diabólicos, né, uma carga diabólica na questão da prova. E que agora, com esse dispositivo, com este espírito que está instaurado, vai ser, digamos assim, uma arma muito, muito tenebrosa, vamos usar uma palavra bem forte, mas enfim, para massacrar os reclamantes, né? A ideia é essa. Reclamantes e advogados, né, e advogadas, né? Algumas decisões já têm sido prolatadas, aí a gente tem visto, com base no espírito dessa lei, de condenação não só dos trabalhadores, dos reclamantes, mas também dos seus patronos, né, pela contradição entre o que está na defesa e aquilo que foi provado, ou aquilo que foi manifestado, né? Porque pode não ser efetivamente a prova. Que não necessariamente, né, é uma alteração da verdade dos fatos, né? Não necessariamente. Está previsto, né? Exatamente. Certo. E não quer dizer isso que não existam litigâncias de má-fé, que não existam abusos, mas isso precisa ser analisado dentro da característica precisa do que representa o processo do trabalho e o direito do trabalho. E é por isso que um juiz social, o juiz do trabalho, saberá, imagino, né? Deve saber, né? Fazer essas diferenciações. Mais do que o problema da lei, será o problema do juiz e da juíza do trabalho que não se atentar para a aplicação adequada desta norma na realidade do processo de trabalho, que gera o direito pretendido. Quando no concreto, na realidade processual trabalhista, na realidade do direito do trabalho, até do ponto de vista da legislação trabalhista, de muita coisa que não foi alterada na reforma constante da CLT, existem obrigações que são, na verdade, são deveres do empregador no que se refere à produção